Nós vimos até o versículo 3, Hebreus 6:3, e agora nós vamos prosseguir dos versos 4 a 8. Essa é uma das partes difíceis do livro, ou difíceis no sentido de que muito facilmente pode ser interpretado de forma incorreta. Então, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 6, vamos ler dos versos 4 a 8. Diz assim: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai, muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Essas palavras deveriam fazer nosso sangue gelar nas veias, né? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela clara porção da sua palavra e obrigado porque nós temos podido acompanhar essa mensagem que o Senhor quer nos trazer através desse autor de maneira clara ao nosso coração, e através de tudo que nós já temos visto, fica mais fácil agora também nós compreendermos ao ponto que chegamos. E nós agradecemos pela ação do Espírito Santo, querido, que ilumina os olhos do nosso coração e glorifica a Cristo na nossa vida, através da sua palavra. Então nós pedimos o favor do Senhor nessa noite, para que a sua palavra seja bem explicada e ela seja bem compreendida por cada um de nós. Então, meu Deus, nos conduz no estudo da palavra do Senhor, para o louvor da glória do seu nome. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. O que nós já temos visto aqui nesse livro? O autor, ele está advertindo aos hebreus que queriam se desviar, e ele está advertindo a esses hebreus sobre os perigos da apostasia. Ele vem fazendo isso desde o início do livro. Ele está falando que apostatar, virar as costas para Cristo, deixar Cristo e voltar para o lugar de onde veio, é andar para trás, é deixar a luz para andar nas trevas, é deixar o superior para o inferior, é deixar o sumo sacerdote perfeito por sacerdotes humanos imperfeitos. Então ele também está insistindo com esses crentes hebreus que eles prossigam. Ele está exortando a esses hebreus a que eles possam amadurecer espiritualmente. E ele falou com muita clareza sobre tudo que ele tem trazido até agora. Mas, como existem coisas em jogo aqui, muitas coisas, ele está sendo agora ainda mais direto. Obrigado, Arthur. Porque quando nós estamos tratando de alma e de destino eterno, há muitas coisas em jogo. E aí ele tem que ser muito claro, muito direto. E o que nós acabamos de ler é uma advertência terrível. E para o nosso próprio bem espiritual, é muito importante que nós não diminuamos a seriedade dessas palavras que nós acabamos de ler. Nós não podemos dar a elas uma importância menor do que o que realmente essas palavras têm.
Mas a questão é, como é que nós podemos entender claramente o que o autor está nos dizendo aqui? Às vezes parece algo que choca com a nossa doutrina, às vezes parece que choca com aquilo que nós temos lido em outras partes da Bíblia. Então, o crente, ele está seguro para sempre, ou ele pode cair e se perder em algum momento da sua vida, sendo ele crente? Então, essa é a questão. Então, como é que nós podemos entender o que o autor está nos dizendo? E, primeira coisa, para que possa facilitar a nossa compreensão desse texto, é que nós, enquanto lemos Hebreus 6, de 4 a 8, nós tenhamos em mente a parábola do semeador, das sementes e dos tipos de solo. Lembram-se que Jesus contou essa parábola, ela é muito conhecida de todos nós, se não da maioria. Então, todos nós concordamos que Hebreus 6, de 4 a 8, é difícil de entender. E é por isso que esse livro, muitas vezes, ele é evitado. Porque há questões difíceis que são tratadas aqui e porque ele confronta. Às vezes, as advertências que ele traz são muito sérias e confrontadoras. E aqui nós estamos diante de um texto que é as duas coisas. Esse texto, ele é tanto de difícil compreensão, quanto também uma advertência que talvez confronte a nossa vida e nos incomode um pouco. Mas nós acreditamos que o melhor intérprete das Escrituras são as Escrituras. Então, quem melhor interpreta a Bíblia é ela mesma. Então, se nós conhecermos o todo, nós vamos conhecer melhor cada parte. Então, a parábola do semeador, ela é contada tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas. É uma parábola muito importante. Eu ousaria dizer que uma das mais importantes, se não a mais. A Bíblia não diz que ela é a mais importante, mas ela é uma parábola muito importante. Nós faríamos bem se atentarmos para o que ela ensina. Então, vamos voltar à parábola do semeador. Se você puder voltar aí algumas páginas, Marcos capítulo 3. Vamos lá. Primeiro Jesus conta a parábola dos versos 3 a 9, depois ele explica a parábola dos versos 14 a 20. Então vamos ler Marcos capítulo 3, para que nós possamos entender melhor essas palavras de Hebreus 6. Vamos ler essa parábola. Diz assim: Marcos 4, a partir do verso 3, Jesus diz o seguinte: ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na, e ela não deu fruto. Olha o verso 8. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto, e um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos à explicação, verso 14 até o 20. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos, são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas como não tem raiz em si mesmos, dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Outros ainda são os que receberam a semente entre os espinhos. Esses são, preste bem atenção, os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30, outros 60 por um e outros 100 por um. O que essa parábola nos ensina? A parábola do semeador, irmãos, nos ensina que sempre que a palavra é pregada, ela encontra reações diferentes.
seja, a mesma palavra, ela produz algo diferente na vida das pessoas, em função da reação que elas têm, enquanto ouvem a palavra que é pregada. Ele diz que, primeiro, existem aqueles que ouvem a palavra, mas essa palavra não tem qualquer efeito sobre elas, e você conhece pessoas assim. Você conhece pessoas que ouviram a palavra, mas essa palavra não causou nada, era a mesma coisa de nada na vida dessa pessoa, era como se ela estivesse ouvindo ou lendo o jornal da tarde. Segundo lugar, ele diz que há aqueles que recebem com entusiasmo. Imediatamente, quando recebem, demonstram entusiasmo, mas rapidamente perdem o interesse. É chamado de fogo de palha, com a mesma velocidade que acende, apaga, né? E isso porque eles descobrem que há um preço a se pagar quando nós começamos a caminhar no caminho de Deus. Agora veja o terceiro. Jesus está dizendo que existem pessoas que acolhem a palavra. E essa palavra tem um efeito duradouro na vida delas. Ele está dizendo que a semente germina, a semente cresce forte, parece que tudo vai bem. A plantinha está crescendo. Mas, ao mesmo tempo, tem outra coisa que está crescendo junto. E, por fim, essa outra coisa que está crescendo junto, ela cresce mais, se torna mais forte, e ela sufoca a planta que estava surgindo. No momento em que ela estava prestes a dar fruto, no momento em que você esperava ver aquela planta frutificar, ela murcha. E aquilo que parecia tão vivo, aquilo que parecia tão promissor, se anula. Os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, o desejo por outras coisas estrangulam a palavra, e essa palavra se torna infrutífera na vida dessa pessoa. E finalmente há quem recebe a palavra e é transformado. É transformado de uma vez por todas, a semente germina, ela cresce, produz fruto e permanece. Em alguns casos, a semente multiplica 30 vezes. O fruto do Espírito mostra que há uma transformação na vida daquela pessoa, há uma multiplicação. Outras vezes, a semente ela multiplica 60 vezes mais, e a pessoa então começa a desenvolver um caráter cada vez mais parecido com Jesus. E existem alguns casos em que o fruto se multiplica 100 vezes. São pessoas que se tornam notoriamente santas, piedosas. E aí, quando nós lemos Hebreus 6, de 4 a 8, meus irmãos, nós temos que ter essa parábola em mente. Por quê? Especialmente porque há semelhanças muito claras dessa parábola com os versículos 7 e 8 de Hebreus 6, que nós acabamos de ler. Olha o que diz, volta lá em Hebreus, capítulo 6, 7 e 8, e veja a semelhança que há com essa parábola. Ele diz no verso 7, principalmente com relação aos dois últimos solos. Ele diz, pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimado. Uma planta dá fruto, e a outra? Espinhos e ervas daninhas. Não parece? Com o final da parábola do semeador? Então, o que mais que nós precisamos? Primeira coisa, tenha sempre em mente a parábola do semeador. Segunda coisa, para nós entendermos, nós precisamos entender, meus irmãos, que reações diferentes à palavra de Deus, elas podem gerar características parecidas na vida das pessoas por algum tempo. Ainda que as reações sejam diferentes, as características na vida das pessoas podem ser parecidas por algum tempo. Vocês se lembram como é que Jesus terminou o Sermão da Montanha? Ele fala sobre dois construtores. E tudo indica que as casas eram idênticas.
E nós podemos aqui pensar em duas casas da mesma altura, com a mesma quantidade de janelas, voltadas para a mesma direção, a mesma quantidade de portas, o mesmo tamanho, o mesmo telhado. Então, a princípio pareciam casas idênticas. Não se percebe diferença alguma quando nós olhamos para elas. Mas Jesus ele vai nos dizer que uma delas vai permanecer e a outra vai cair. E será grande a sua queda. Então, irmãos, reações diferentes à palavra, elas podem, por algum tempo, dar a impressão de características parecidas. Então, é surpreendente quando nós comparamos o terceiro e o quarto grupo mencionados na parábola. Porque nem no terceiro e nem no quarto, as aves não roubaram a semente, não. As sementes, elas foram lançadas no solo e lá permaneceram. As raízes não eram superficiais, tanto do terceiro quanto do quarto, as raízes se aprofundaram. As duas, o crescimento não foi instantâneo, não cresceu rápido como a segunda. Elas não murcharam quando o sol saiu, nem a terceira nem a quarta, cresceram. Nos dois casos, as raízes cresceram, aprofundaram, as plantas cresceram, os talos cresceram, começaram a aparecer até espigas. As duas pareciam que estavam indo bem, eram a mesma coisa, aparentemente. E é somente nessa altura que começam a aparecer diferenças entre esses dois tipos de plantas. Até aqui a impressão é que eram iguais. Tendo isso em mente, volta de novo, Hebreus 6, 4 e 5. Ele diz: pois é impossível, o que é? É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E aqui eu vou apelar para a sua imaginação. Imagine dois homens. Pensar dois que não tem o nome aqui, para não falar que o pastor falou que eu sou assim. Não. Então vamos pensar em Ricardo e Joaquim. Tá bom? Pensa nesses dois homens. Um está sentado aqui e o outro está sentado aqui. Ricardo e Joaquim. Ricardo, ele teve uma experiência autêntica de conversão. E essa experiência fez com que ele enxergasse a verdade do Evangelho. Então, ele experimentou o dom celestial. Ele conhece alguns dos benefícios e das bênçãos do Evangelho. Ele conhece. Ele teve uma experiência autêntica com o Espírito Santo de Deus. Ele se tornou participante. Nós podemos descrever esse homem, Ricardo, como participante do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo não é algo estranho para ele. Ricardo, ele gosta da palavra de Deus. A palavra de Deus para ele é boa, ele gosta de ouvir essa palavra quando ela é pregada, ele gosta de estudar, ler a palavra de Deus. As coisas invisíveis, as coisas eternas, trazem entusiasmo a ele, ele fica empolgado, ele provou dos poderes do mundo vindouro. Ou seja, Ricardo é um crente autêntico. E Hebreus 6, 4 e 5 descrevem essas características dele. Ele experimentou tudo isso que está descrito aqui. Agora vamos pensar no outro crente, Joaquim. Ele também teve uma experiência espiritual. Ele viu a verdade do Evangelho. Ele experimentou o dom celeste, ou seja, ele conhece algumas bênçãos. E ele conhece os benefícios do Evangelho. E a experiência do Espírito Santo, pastor, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Pode-se dizer que ele é participante do Espírito, porque a obra do Espírito Santo não é estranha para ele. Ele sabe identificá-la. Ele conhece. Então, para Joaquim, a palavra de Deus também é boa. Ele gosta de ouvir a pregação da palavra de Deus, ele gosta de ler.
a palavra de Deus, e ele gosta de estudar a palavra de Deus. As coisas invisíveis, as coisas eternas também empolgam o seu coração. Ele provou a boa palavra de Deus e ele provou dos poderes do mundo vindouro. Então, com certeza, Hebreus 6, 4 e 5 descrevem Joaquim também. Descrevem tanto Ricardo quanto Joaquim. Mas embora, irmãos, de imediato nós não sejamos capazes de ver isso, Joaquim, mais tarde, ele vai apostatar. E ele vai perder-se. Assim como na parábola do semeador, os dois parecem iguais por um tempo. Por um tempo. Durante algum tempo, as palavras que descrevem a um deles podem descrever também o outro. A mesma coisa que eu digo sobre Ricardo, eu digo sobre Joaquim, por um tempo. Então, no momento, não é possível discernir a diferença entre o verdadeiro crente e o futuro apóstata. E daí, vem outra coisa. Nós precisamos saber que o verdadeiro crente e o apóstata, na verdade, embora possam parecer iguais por um tempo, eles são diferentes. E são muito diferentes. É isso que nós precisamos entender. O verdadeiro crente e o apóstata são diferentes. É com o tempo que se mostra a diferença entre o crente e o apóstata. Na parábola do semeador, uma planta passa a produzir fruto 30 vezes mais, 60 vezes mais, ou até 100 vezes mais. E a outra, durante algum tempo, parece que vai bem. E todos esperam que ela produza fruto. Mas isso não acontece. Por que não há colheita? Porque a vida é sufocada. Então, essa planta, esse terceiro exemplo, é no final uma terra que não foi transformada, que não era propícia, ou não foi propícia à semente lançada. No final, ela está estéril, ela está sem frutos, está como antes de ser semeada. Então, vamos voltar lá para Ricardo. Ele teve todas as experiências dos versos 4 e 5. Mas ele não caiu. E ele não se afastou. A vida espiritual dele é sempre prosseguir. Lembra da mensagem da semana anterior? O autor nos chamando, prossigamos. Então a vida de Ricardo não foi de cair, não foi de se afastar, foi de prosseguir. Ele continua se expondo à palavra de Deus, aberto ao que a palavra de Deus quer falar ao seu coração. Ele está progredindo, ele está passando de um regime de beber leite para comer um alimento sólido, como o autor nos diz na mensagem da semana passada. Ele continua olhando o tempo todo para Jesus Cristo, e ele vê o seu sumo sacerdote. Então, quando ele erra, ele vai a Cristo em busca de misericórdia. Quando necessitado, ele busca a graça em Cristo. Ele prossegue, e de aluno ele começa a ser mestre. No entendimento espiritual, no caráter, ele está crescendo. Algo está transformando a sua vida, devagar, mas sempre. Ricardo, ele está se tornando um homem santo, dedicado a Deus. Ricardo é como o campo onde cai a chuva da palavra e do Espírito de Deus. O que diz o verso 7 de Hebreus 6? Ele diz: pois a terra que absorve a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Então veja que esse campo produz fruto útil e abençoado por Deus. É como o último solo que Jesus diz: a semente é lançada, frutifica, produz 30, 60,
100 em alguns casos. Então, o Senhor vê o que está acontecendo e derrama sua graça sobre a vida de Ricardo, que, por sua vida, de uma vez por todas transformada, ele demonstra que tem uma nova natureza. Foi de verdade. Ele está frutificando, ele está permanecendo, ele está progredindo, ele está crescendo, ele está sendo transformado. Ele não está andando para trás, ele está andando para frente. Então, apesar de ser muito forte a advertência que o autor faz aqui aos Hebreus, mas ela é muito sincera, e nós não devemos confundir sinceridade com agressão, porque ele não está agredindo aquelas pessoas, ele está sendo sincero, e isso é demonstração de amor. Então, apesar de tudo isso, de que essa advertência é tão sincera e ela é tão forte, o autor, ele tem convicção de que esses hebreus, eles são crentes de verdade. Ele acredita que eles são crentes, e é por isso que ele está fazendo essa advertência. Olha um pouquinho depois do texto, verso 9, o que ele diz a respeito deles. Ele diz, olha, mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Ele está sendo duro com eles. Mas ele acredita que eles são como Ricardo. Agora, Joaquim, ele é o destaque oposto a Ricardo, mas não de imediato. Ele experimentou tudo que está na lista de Hebreus 6, 4 e 5. Tudo ele experimentou. O problema é que, além de ter experimentado tudo isso, outra coisa também estava crescendo. Ou outras coisas. E essas outras coisas acabaram se tornando maiores. E, por fim, sufocaram a palavra. O interesse dele pela palavra de Deus começou a minguar. Ele não se expõe mais à palavra como antes, porque o apetite dele foi afetado. A Bíblia. Seu entendimento, que antes crescia, e ele entendia, começa a ser paralisado. Ele não entende mais. Ele perde a vontade de comer comida sólida, de aprender as verdades mais profundas da palavra, e com o tempo ele para de tomar até leite. Se afasta até das coisas básicas da palavra. Então, apesar de tudo o que ele conheceu antes, e apesar de tudo que ele tem experimentado até então, para Joaquim, o segundo crente, os cuidados, ou o segundo membro da igreja, os cuidados desse mundo acabaram se tornando mais importantes do que a misericórdia e a graça de Deus. A sedução da riqueza, o engano, o desejo por outras coisas governam a sua vida. Não Deus, não a sua palavra. Ele não é uma vítima, irmãos. Crente que apostata, ou o membro de igreja que temos como crente, que se apostata da fé, ele não é uma vítima infeliz. Não é. De um acidente infeliz. Foi uma escolha própria. Ele optou por essas coisas. Ele afastou-se daquilo que ele sabia ser verdade. O poder que ele havia experimentado até certo ponto. Ele deixou de lado. Conforme nos diz o autor, ele escolheu cair. E caíram, o verso 6 diz. É responsabilidade humana nos perder. É prerrogativa divina nos salvar. Mas é responsabilidade humana nos perder. Os únicos culpados somos nós, quando não desejamos crer. O único glorificado é Deus, quando nos capacita a crer. Essa queda
é um ato deliberado, irmão. Acontece quando alguém, através de uma série de escolhas, ela se afasta de uma vida cristã atuante, mesmo sabendo muito bem quem é Jesus. Ele esteve anos e anos aprendendo sobre Jesus, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe o que foi que Jesus fez, mas mesmo assim se afasta. Tira os olhos de Cristo. Agem como se não houvesse nada de bom em Cristo. Tratam sobre ele com desdém e trazem vergonha a Cristo e vergonha ao Evangelho. As pessoas do mundo olham e falam: olha lá, aquele que andava querendo que a gente fosse para a igreja. Uai, esse Evangelho não faz diferença nem para ele. Tratam Cristo como o impostor, o enganador. Em seu coração estão crucificando de novo a Cristo. Olha o que diz o verso 6: e caíram. É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o, ou seja, expondo a Cristo a vergonha pública. Estão envergonhando Cristo, estão envergonhando o Evangelho. Isso é grave, grave. Joaquim, o segundo crente, ele também tinha recebido a chuva da influência da palavra de Deus. Ele recebeu a chuva da influência do Espírito de Deus. Mas no fim do dia não havia fruto nenhum. Não produziu nada. Não havia sinal permanente da obra de Deus na sua vida. Tudo que ficou foram espinhos e ervas daninhas. Então o segundo estado ele é pior. Olha o que diz o verso 8. Mas, mesma coisa aconteceu, as chuvas caíram. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. O que o autor está dizendo? Do que adianta uma terra dessas? Ela é rejeitada. Ela está perto da maldição. Ele diz que resta apenas a essa planta ser queimada. E nós sabemos muito bem a que tipo de fogo ele está se referindo. Então, Ricardo e Joaquim, esses dois crentes hipotéticos aqui que nós citamos, eles pareciam iguais. Eles eram vistos durante algum tempo como sendo idênticos. Mas eles não eram iguais. E o futuro provou isso e mostrou isso. Um foi transformado de verdade, porque foi transformado de uma vez por todas. Mas o outro teve uma experiência de uma mudança verdadeira. Algumas coisas mudaram na vida dele, mas ele acabou voltando para o que era antes. Então, na verdade, ele estava pior do que antes, porque essa terra que esteve pronta para o plantio, agora ela está cheia de espinhos e de ervas daninhas. Olha, preste atenção. Todo salvo, ele crê nas coisas certas. Verdade. A pessoa, para ser salva, ela tem que crer nas coisas certas. Não é assim? Nós cremos nas coisas erradas. Pode ser que nós estamos crendo em outra salvação, e só há um caminho de salvação. Então, todo salvo, ele crê nas coisas certas. Mas simplesmente crer nas coisas certas, irmãos, não prova que alguém é salvo. Os demônios creem nas coisas certas e estremecem. Embora a experiência espiritual seja um fato, a prova de que alguém é um crente verdadeiro não está em ter vivido essas experiências. Cuidado com isso. Cuidado. A Bíblia deixa claro que nem toda experiência com o Espírito Santo
consiste numa experiência salvadora. Nem toda. A evidência de que alguém é um crente genuíno está em seu caráter verdadeiramente transformado. Um caráter que é visto no seu crescimento, no seu entendimento das coisas espirituais. É visto na sua crescente semelhança com Jesus. É visto em sua perseverança na fé até o fim. Então, é muito importante que tudo isso esteja muito claro para nós, irmãos, porque há muita coisa em jogo aqui. Nós não podemos brincar com esse assunto. O fato é que o verdadeiro crente é salvo eternamente, de uma vez por todas, e para todos sempre. E todos os outros, não importa o que eles aparentem ser na vida, estão perdidos. E daí, eu preciso fazer pelo menos 3 esclarecimentos que são úteis, eu acredito, para a nossa vida. Primeiro, isso é muito sério. Pessoas que rejeitam o Evangelho jamais poderão ser restauradas. O autor é claro. Olha o que ele diz aí no verso 4. Ele diz, pois é o quê? Irmãos, isso aqui não está em discussão. O autor diz, é impossível. O ponto de partida para a vida cristã, irmãos, é arrependimento. E eles não podem voltar a isso. Nós vemos aí no versículo 1 do capítulo 6. Ponto de partida, arrependimento e fé. E o verso 6 diz que eles não podem voltar a isso. Então é impossível. Por que é impossível? Porque eles cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Onde é que nós encontramos isso? Em Marcos também, você encontra, no capítulo 3. Marcos 3, versos 20 a 30, fica claro para todos que Jesus ele desceu do céu. Muito claro. Marcos vem dando evidências da vinda de Jesus, de que ele era o Messias prometido. A sua autoridade, seu poder demonstravam que ele veio do céu. Então esse fato era visto nos seus milagres, e especialmente no fato de que ele expulsava demônios simplesmente pelo poder da sua palavra. Ele tinha autoridade sobre espíritos imundos e eles lhe submetiam. Se submetiam a ele. Mas os inimigos de Jesus, eles atribuíram o seu poder ao diabo. Eles chamaram diabólico aquilo que estava muito claro que era divino. Eles chamaram trevas o que claramente era luz. Eles chamaram de erro aquilo que estava muito claro que era certo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E é claro que se alguém está nessa condição, ou nessas condições, uma pessoa nessas condições jamais se aproxima de Cristo para a salvação e nem deseja isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. É o único pecado sem perdão. E os apóstatas, aquele que é apostata da fé, ele está cometendo esse mesmo pecado. Sabem que o Evangelho é verdadeiro porque tiveram as experiências dos versos 4 e 5 aqui. Eles sabem que o Evangelho é verdadeiro. Mas eles dão as costas a isso. Tratam a verdade como se fosse falsa. Ele trata as experiências que ele teve um dia por conviver no ambiente do povo de Deus. Ele trata aquilo como se nunca tivesse acontecido. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode não acontecer de repente, mas é ali que chega. E aí, nós precisamos entender, meus irmãos, que apostatar não é desviar-se. São coisas diferentes.
Os desviados, eles podem se afastar e às vezes se afastam muito do Senhor e podem até permanecer assim por um bom tempo. Então, olhando de fora, dá a impressão que apostatou. Mas não são apóstatas. E como que sabe que não são apóstatas? Porque eles voltam para o Senhor. Nunca abandonam de maneira permanente a fé. No final, eles experimentam aquilo que nenhum apóstata pode experimentar novamente: arrependimento. Apostasia, irmãos, não é imaturidade espiritual. Os hebreus, eles eram espiritualmente imaturos. O autor diz aqui que eles estavam tomando leite quando deveriam comer alimento sólido. Capítulo 5, 12 a 14. Semana passada nós vimos. Eles ainda precisavam ser ensinados, embora eles já devessem ser mestres. Mas eles não tinham abandonado a fé, eles estavam pensando nisso. Estavam pensando em voltar, mas não tinham feito. É por isso que o autor diz que os considera crentes e não apóstatas, no versículo 9 que nós lemos. Mas a advertência é verdadeira. A advertência é real. Qual é a advertência? Se abandonassem a fé, estariam perdidos de uma vez por todas. Versos de 1 a 8. Eu acredito, ele está dizendo, eu acredito que vocês são imaturos. Precisam progredir. Mas se abandonarem a fé, estão perdidos. Então, irmãos, o único sinal seguro que você é verdadeiramente crente é a continuidade. Permanecer sempre na fé. Esse é o sinal seguro. Não prosseguir acaba sendo voltar atrás. Os que voltam atrás acabam saindo da presença de Deus. Não há caminho seguro a não ser adiante, em frente, para sempre. Para trás, não existe. Então, o autor, ele não dá qualquer esperança para os que de propósito se afastam de Deus. Nenhuma esperança. Nós estamos expondo 1 João domingo à noite. Se Deus permitir, quando nós chegarmos ao final, capítulo 5, verso 16, João, ele diz que nós não devemos nem nos preocupar em orar por essas pessoas. Pastor, como é que o senhor vai... A palavra de Deus está dizendo. Fala assim, olha, por esses aí, eu digo para vocês, nem orem. Vê como é grave. Outro esclarecimento. Pessoas podem ter experiências espirituais sem ser salvas. Você sabia? Lembram-se que nós estudamos o capítulo 3 e 4 de Hebreus? Ele gasta tudo isso para falar a respeito daqueles israelitas que saíram do cativeiro no Egito, mas nunca entraram no descanso. Foram até libertados, saíram do Egito, mas nunca entraram no descanso. 2 capítulos. Eles tiveram experiências reais de Deus, mas não foram experiências de salvação. Olha, eles foram conduzidos por uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Eles eram assim conduzidos, todos eles. Eles andaram pelo Mar Vermelho em terra seca, eles viram a parede de água de um lado e do outro. Passaram ali. Olha o que eles experimentaram de Deus. Beberam da rocha, comeram maná, codornizes que foram providenciadas de maneira milagrosa. Eles até ouviram a voz de Deus
nas encostas do Monte Sinai. Ouviram audivelmente Deus. Privilégio que eu nunca tive. Eu ouço Deus em meu interior, ouço Deus na palavra, mas eu nunca ouvi Deus falar. Alguém já ouviu? Talvez alguém tenha ouvido. Eu nunca ouvi Deus falar, olha, pastor Adilson. Eles ouviram. Que experiência espiritual fantástica. Mas o caráter deles não foi transformado, não. Tendo experimentado tudo isso. Morreram na incredulidade. Nunca entraram no descanso de Deus. O autor nos disse. Nós conhecemos a história do rei Saul. Criou-se até um provérbio, Saul está no meio dos profetas. Ele está profetizando. E o texto é claro em dizer que o Espírito o tomou e ele começou a profetizar. E o tempo mostrou que era um homem incrédulo, nunca salvo. Era o rei que o povo queria, como as outras nações, não o rei de Deus. Nós conhecemos a história de Judas Iscariotes, que experimentou tudo isso. Nós conhecemos a respeito daqueles que Jesus ele cita no Sermão da Montanha, capítulo 7, 21 a 23, aqueles que clamam, Senhor, Senhor. E eles não só estão na igreja, eles são fervorosos, Senhor, eles não falam só Senhor, Senhor, Senhor. Nós sabemos o que Jesus ele nos diz em João 15, a respeito dos galhos cortados da videira verdadeira que não produzem frutos e são lançados no fogo para serem queimados. E isso nos leva a ver o quanto alguém pode ir por um tempo e ainda assim, no fim das contas, ser um falso crente. E isso nos leva a entender que nem toda experiência com o Espírito Santo é uma experiência salvífica. E hoje isso é muito confundido. Muito. Um último esclarecimento. Eu espero que isso apazigue o nosso coração. Meus irmãos, há segurança para quem prossegue, ainda que ele caia e volte várias vezes. Há segurança. Se você tem medo de ter cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e esse medo conduz você constantemente em direção a Cristo, puxa vida, e se eu cometi esse pecado? E agora, meu Senhor, se você tem medo disso, se você teme ter cometido esse pecado e vai a Cristo, com certeza é porque você não cometeu esse pecado. Irmãos, esse texto, ele tem a intenção de nos assustar, o objetivo é nos chocar mesmo. Para quê? O autor, ele quer nos assustar, nos chocar, ele quer causar um impacto em nós, para nos ensinar que pecar nunca é seguro, e que uma escolha constante pelo pecado resulta em perdição. Mas se o medo da apostasia nos assusta, aperta nosso coração, nos leva a nos humilhar na presença de Deus, a confessar nosso pecado, a buscar misericórdia, a buscar a graça do nosso sumo sacerdote, isso indica que nós não somos apóstatas. Os apóstatas, eles não querem se arrepender e nem podem se arrepender. Irmãos, afastar-se é cair. E fazer isso, irmãos, é um ato deliberado. É chamar a luz de trevas, é tratar como nada Jesus, é trazer vergonha para o Evangelho.
Então tenha pavor de fazer isso. Afastar-se e cair. Tenha pavor disso. Mas saiba que a advertência que nós estudamos aqui hoje, Hebreus 6, de 4 a 8, ela é, na verdade, um dom da bondade de Deus. É um ato de bondade, de um Deus amoroso, registrar e trazer essas palavras a nós. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós estamos permanecendo no caminho da vida eterna. O crente que professa a Cristo, mas que fracassa constantemente, mas sempre volta ao Senhor, ele não tem o que temer no que diz respeito à segurança eterna. Os pecadores, eles são chamados a se aproximar com ousadia do trono da graça. Passa aí uma página para trás, Hebreus 4,16. Talvez na mesma página. Nos diz: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Meus irmãos, nosso sumo sacerdote, ele é manso, é compassivo ao convidar, ao perdoar, ao fortalecer. Crente de verdade, quando peca, se afasta, ele volta, ainda que ele tenha que dizer tantas e tantas vezes: Senhor, Deus das segundas oportunidades, olha eu aqui, mais uma vez, aqui eu estou, de novo. E o que esse pastor bondoso, manso, vai fazer? Ele vai acolher, ele vai perdoar, ele vai fortalecer e ele convida a fazer isso. Nenhum pecador que volta a Cristo, irmãos, pode dizer que foi rejeitado, porque não é. Nós estamos seguros aos pés de Cristo. O que essa advertência está nos dizendo? O que essa advertência diz primeiro a esses hebreus que queriam se afastar de Cristo, ou que estavam pensando em se afastar de Cristo para voltar para o lugar de onde vieram? Ele está dizendo que não há segurança em nenhum outro lugar. Não nos iludamos. Não há segurança em nenhum outro lugar. Então, o que nós temos que fazer é permanecer. Qual que é o ensino desse pequeno trecho de Hebreus capítulo 6? O ensino é que quem rejeita o Evangelho jamais encontra o caminho da salvação. Mas aquele que volta ao Senhor em arrependimento e fé sempre encontra perdão. Aquele que rejeita o Evangelho jamais encontra o caminho da salvação. Mas aquele que volta ao Senhor em arrependimento e fé sempre encontra perdão. Eu sinceramente espero que tenha ficado clara a explicação, embora eu conheça bem minhas limitações. Mas mesmo conhecendo minhas limitações, eu conheço um poder ilimitado que atua em nós e através da palavra, que é o poder do Espírito Santo de Deus. E quando eu digo que eu espero que tenha ficado muito bem explicado, não é porque eu teria essa habilidade de explicar bem. É porque eu creio na ação do Espírito Santo de Deus que traz luz ao coração do crente. Então, que você, que é um crente verdadeiro, nunca duvide de que a sua vida está segura nas mãos de Cristo. Mas se você está se afastando, negligenciando, andando na direção contrária da palavra de Deus, tema essa verdade. Se não está frutificando,
veja o que é que está acontecendo. Se os espinhos estão sufocando a planta, ela vai morrer. Que Deus nos dê o conforto da sua palavra, em saber que, embora falhos, há um lugar de segurança para nós. E esse lugar é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Permaneça.